Isso, isso. Sabe, irmãos, eu quero, né, falar para os irmãos que nós temos que ter um equilíbrio na vida espiritual, na nossa vida. Nós temos que ser equilibrados, nem para lá e nem para cá. Temos que estar no meio, na coluna do meio, Toninho. Nós temos que ser assim. Jesus, ele falou a história de Marta e Maria. Quem está certo, Marta ou Maria? Quem? Aí, quem está certo, irmã? A Maria. Quem que está certo, Elisângela? Quem está certo, Toninho? Pois é, eu quero dizer para vocês que nem a Marta está correta e nem a Maria está correta. As duas eram exageradas em uma parte, e a outra parte ficava a desejar. Esse é o grande problema dentro dos lares. A mulher fica só na igreja e não cuida da casa. O que acontece? O marido vai ficar revoltado, não é? E por outro lado, só cuida da casa e não ora, não vem na igreja, o que vai acontecer? Jesus vai ficar revoltado. Então, irmãos, nós temos que aprender a ter um equilíbrio na nossa vida espiritual. Não adianta fazer tudo dentro da igreja. Eu faço isso, faço aquilo, faço lá, e não para ouvir a palavra de Deus, não para orar, minha irmã. Está sempre ocupada, igual Marta. Marta, ela estava sempre ocupada. Com o quê? Com os afazeres do dia a dia. E nós não temos que os afazeres do dia a dia, nós temos também os afazeres do dia a dia. Então nós precisamos nos equilibrar. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse, né? A mulher casada tem que dividir o trabalho da casa, não é? Com a igreja. Não pode nem para um lado demais, nem para o outro. Nós temos que ter o equilíbrio para que nós possamos alcançar a satisfação e vivermos bem nesta terra. Nós não estamos no céu ainda. No céu está o Luiz de Carvalho, né? O Ernesto Tonini está no céu, mas nós estamos aqui. Então nós temos os nossos afazeres de casa, do nosso trabalho, e temos o nosso dever espiritual. Amém, queridos? Então, nem muito para lá e nem muito para cá. Temos que estar na coluna do meio, nesse sentido aí. Não me interpretem mal. Mas eu falei domingo que eu ia trazer uma palavra, um pequeno estudo com relação à abertura do Mar Vermelho. Nós acostumamos ver, o filme que eu mais gostei até hoje foi Os 10 Mandamentos, justamente porque abriu o Mar Vermelho. E o Edir Macedo, ele foi muito feliz em fazer essa novela. Não vou falar que é errado, não. Ele foi muito feliz, porque ele mexeu com todo mundo. Esse negócio do Mar Vermelho abrir, de fechar, de morrer, de atravessar, do milagre. E eu queria mexer com vocês nessa noite. O Mar Vermelho abriu de verdade, irmãos? Abriu, Caiano? Abriu, Vicente? O Mar Vermelho abriu? Será que verdadeiramente, irmãos, o Mar Vermelho se abriu? Em duas partes, para o povo passar? Eu vejo que nós temos que acreditar na Bíblia, mas também interpretar a Bíblia. Muitas vezes nós lemos e não entendemos. Nós não entendemos a Bíblia. E nós precisamos da revelação de Deus, precisamos estar lá, no lugar, para ver como funciona lá. Quando eu falei da tempestade, que Jesus estava dormindo no barco, a última mensagem que eu trouxe sobre a tempestade, lá no mar da Galileia, lá existia um fenômeno. Por causa do vento gelado, formava-se uma corrente de vento naquele canal, não é?
e ocorria aquela tempestade de vento, não de chuva, como aconteceu ontem, chuva e vento aqui. Certo, queridos? Então nós precisamos não ser fanáticos. Não podemos ser fanáticos em uma determinada coisa ali e achar. A minha fé é uma coisa, agora fé é uma coisa, agora a realidade é outra coisa. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Muitos irmãos não vieram hoje por causa do Mar Vermelho, viu? Êxodo capítulo 14. Mas se eles soubessem que o Mar Vermelho vai abrir aqui, em telão, eles viriam. Êxodo. A Célia ficou assistindo o Mar Vermelho, Toninho? Fala para ela, passou perguntando, ela ficou assistindo. Já abriu? Só reclamação. Aí, eu quero chegar nesse ponto hoje. Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, no verso 15: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam, e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Eu quero dizer para vocês que isso aqui é realidade. Isto é realidade, isso é incrível, irmãos. O mar se abriu verdadeiramente, tornando-se uma parede de vidro, e o povo passou pelo mar a seco, como diz a palavra de Deus, aqui para aqueles que têm fé. Para aqueles que têm fé, não tem estudo, não há questionamento para aqueles que têm fé. Porém, estudiosos, eles identificam algumas coisas, não é? Para tentar, talvez, desviar o poder de Deus, desviar do milagre e tentar explicar alguma coisa a respeito da natureza. Vamos abrir o mar então, querido. Depois eu quero falar alguma coisa para vocês. Não temeis, aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. A coluna de fogo é o sopro de Deus. Vamos! Vamos, atravessai! Atravessai! Não podeis, ó Faraó, abrir caminho pelo fogo de Deus.
Juntai vossas famílias e seus rebanhos. Devemos nos apressar. Ir para onde? Afogar-nos no mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Morrereis sobre as rodas deles! O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Livrai dos deuses do faraó. Etan, ajuda-nos! Deixai a roda. Puxe! Puxe por suas vidas! Tua vida valerá tanto. Estamos alcançando o outro lado! Tem uma carroça que quebrou! Quebrou a roda de uma carroça que parece! Andai! Ajudai com essas carroças! Também! Vamos! Vamos! Moisés! Sobe na rocha para que todos tenham esperança vendo-te! Andai! Trazei essas carroças! O fogo se extingue. Está apagando! Está apagando! Soe a trombeta. Isso é para carniceiros, não para um faraó. Destruí a todos, mas trazei-me Moisés com vida. Lanças em riste! Avante!
egípcios do que morrer aqui. Quem conseguirá deter o poder de Deus? Tu soprastes os teus ventos, e o mar os escondeu. Que outro é maior que tu, ó Senhor? Da eternidade à eternidade, tu és Deus. Sem tragédia, já tem muita tragédia. Vocês queriam ver os egípcios morrer, né? Tem muita gente morrendo já, irmãos. Bom, vamos analisar algumas coisas em tudo isso. Primeiro eu quero destacar para vocês que isto é uma realidade. O que aconteceu foi uma realidade mesmo. O que vocês viram aí aconteceu verdadeiramente. Pesquisadores, vamos falar da ciência. Pesquisadores, e não é de qualquer lugar, do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos e da Universidade do Colorado, eles mostraram como o movimento do vento descrito na Bíblia, esse vento que vocês viram aí descrito na Bíblia, ele pode ter, de fato, separado as águas do mar. Verdadeiramente eles comprovaram, fizeram um estudo que o vento, ele pode separar as águas do mar. Então isto é fato. Se fosse a ciência explicar, eles explicam que, não é? A física testifica que isto verdadeiramente foi possível acontecer. Os ventos fortes a uma velocidade aproximadamente de 107 km por hora, na lei da física, é capaz de separar as águas do mar. Então isso é fato, é real. Segundo o pesquisador chamado Carl Lins, com um vento a essa velocidade de mais ou menos pouco mais de 100 km por hora, ele é capaz de empurrar as águas, criando uma passagem segura, com a água parecendo uma parede de vidro dos dois lados, parecendo um paredão, não é? E também é capaz de voltar, a hora que para o vento, já voltar as águas repentinamente, o que explica a morte do exército de Faraó. Eles estavam no meio do mar, o povo de Deus já tinha passado, e o povo, os cavaleiros, estavam no meio do mar. Então parou o vento, as águas, elas voltam praticamente automaticamente. Quanto tempo demoraram para atravessar o mar Vermelho? A palavra de Deus diz que durante a noite toda fez vento. Eu estava compartilhando com o pastor Evandro a questão de soprar a noite inteira, e eles demoraram 4 horas para atravessar. O que temos que levar em consideração? Ali existia 1.800.000 pessoas aproximadamente. Então, a partir do momento que entra o primeiro, você imagina que tem uma fila de 1 milhão. E a abertura que se abriu ali não foi
tão largo a abertura para eles, foi um canal que se abriu para eles passarem. Então vocês imaginem uma fila indiana para atravessar ali. Então por isso que demorou, né? 4 horas, mas até passar todo mundo, talvez tenha demorado quase que a noite inteira, levando também em consideração que o exército de Faraó, eles tinham que estar no meio do mar, para que o mar pudesse fechar, o povo de Israel tinha que estar salvo do outro lado, e o povo de Faraó tinha que estar no meio do mar, para que as águas voltassem e pudessem matar todos eles. Então, meus irmãos, tudo tem explicação. Isso, a física explica isso para nós. A dúvida é dos cientistas, desses pesquisadores, a dúvida é como andar com um vento nesta velocidade. Como é que nós conseguimos andar no meio de um vento? O vento estava soprando ali para fazer as paredes de água. Como é que você vai andar, não é, com o vento soprando com essa intensidade? O que eu quero dizer? Não tem como tirar o milagre de Deus. Se você falar que uma coisa aconteceu naturalmente, e a outra? A outra foi sobrenatural. Será que nós conseguimos andar com o vento a 110 por hora, irmãos? Quem para de pé? E as crianças? E as mulheres? E o vestido das mulheres? Como é que ia ficar numa dessas? Não sei se você responder, vamos comentar, é isso que eu quero. Tem. Segurou. Não. Por isso que Deus, ele fez um caminho no meio. Ele fez Deus, na verdade, ele fez um caminho no meio do mar. Sim, sem dúvida. Então, eles mostram que é possível pela natureza, fisicamente, foi possível ter acontecido isso. Então, pelos estudos deles, Moisés demorou 4 horas para atravessar o Mar Vermelho. Supõe-se que, né, o povo tenha atravessado pelo atual canal de Suez. Pelo atual canal de Suez. Supõe-se que atravessaram por ali. Tanto é que nós vamos em Israel e nós passamos por esse canal. E todos, né, afirmam, foi aqui que o mar se abriu. Foi nesse lugar aonde hoje é construído, né, o canal de Suez. Então, supõe que, qual é a largura? Qual é a largura? Qual é a distância? Então, mais ou menos de 10 a 15 quilômetros de largura que esse canal ele tem de largura. Esse canal de Suez, ele foi construído, e não é antigo não, é novo isso, para ligar o mar Mediterrâneo ao Mar Morto, com o intuito de ser usado como via de circulação dos navios, para ligar de um mar até o outro. Por isso que foi criado esse canal de Suez. Ele tem uma extensão de aproximadamente 195 quilômetros, não é? Por 170, esse canal hoje, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. Então supõe-se que o mar se abriu ali naquela posição e o povo passou por ali. Agora, vem as dúvidas, vem os questionamentos. Aqui no Brasil, olha onde o pessoal vai. Aqui no Brasil existe algo na costa brasileira que durante um período, quando a maré baixa, forma-se, não é banco de areia, pode ser de pedra também,
mas forma-se um caminho no meio do mar, até no meio do mar. Então supõe-se que aconteceu isso lá também. A maré baixou, Moisés estava lá, justamente naquele ponto, aonde baixou a maré, né? Baixou a maré e o povo passou enquanto a maré estava baixa. Os cientistas que falam isso, os estudiosos, e eles alegam que a Bíblia é uma história, eles esquecem a Bíblia. Eles esquecem a Bíblia. Então a maré baixou, o povo passou quando a maré baixou. Moisés estava ali, de prontidão. Moisés teve muita sorte. Moisés teve muita sorte de estar naquele ponto. Faraó veio, baixou a maré, eles passaram. E quando eles acabaram de passar, a maré começou a subir, os outros se afogaram. A maré baixa até hoje. Todo lugar. Tudo. Quem entende aí? A maré baixa em todo lugar, não é? Pelo que eu sei, né, eu não sou... Então, se nós formos analisar, não é? Formos analisar de 10 quilômetros, mais ou menos, que foi o período que eles caminharam. Eles falam de 10 a 50 quilômetros que eles caminharam. Não tem exatidão, né? Não tem relato. O único lugar que fala da abertura do Mar Vermelho na Bíblia é Êxodo 14, não tem mais nada. Eles não têm fato histórico disso daí. Então foi um acontecimento e eles supõem, né, com esses estudos, que tenham ocorrido isso. Eles não negam realmente que veio um vento forte. Isso eles não negam. Que aconteceu um vento forte e separou as águas, não é? E eles passaram não pelas águas, passaram, né, por terra seca, como diz a palavra de Deus, passaram por terra seca. Bom, e daí? E daí? Eu queria trazer, sempre temos que levar a história bíblica para o lado espiritual. Quem foi Moisés? Quem foi Moisés? O libertador do povo de Israel. Ele foi o libertador. Ele tirou o povo da escravidão do Egito e transportou para a terra prometida. Olha comigo. Moisés, ele foi salvo das águas. Moisés, ele podia ter morrido quando ele nasceu, quando ele foi jogado no rio Nilo, não é verdade? Ele podia ter morrido ali, mas ele foi salvo das águas. E novamente depois, com esta idade, como libertador, ele foi salvo novamente das águas, pelas águas. Ele passou pelas águas. Não passou? Moisés, ele passou pelas águas, queridos. Então, 2 vezes ele foi salvo pelas águas. 2 vezes ele foi salvo pelas águas. Marca isso. Não é? Ele foi salvo de Faraó, não ter sido morto quando bebê, pelas águas. E na segunda vez? Rio acima. Exatamente. Mudou o curso. E depois, com a missão de libertador, ele foi novamente salvo pelas águas. Por quê? Se Faraó pegasse eles ali, então as águas novamente salvaram Moisés. Vamos emendar um pouquinho agora? E Jesus? Moisés é o libertador da antiga aliança. Jesus é o libertador da nova aliança. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus?
Eu não quero forçar nada, não. Eu não quero forçar nada, mas Jesus, ele andava por cima das águas. Na nova aliança, Jesus, o libertador da igreja, o libertador atual, ele andava por cima das águas. Ele andava por sobre as águas. Então o que nós vemos aí? Um paralelo entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. O milagre das águas aconteceu tanto com Moisés, quanto aconteceu com Jesus, o milagre das águas. Só que Jesus, ele andou por cima. E Moisés? Moisés, ele não conseguiu andar por cima, mas ele também teve essa experiência de atravessar o mar. Jesus andou por cima das águas no mar, mas Moisés também andou, vamos dizer simbolicamente, por cima das águas do mar. Ele atravessou o mar também. Então, irmãos, esses paralelos na palavra de Deus são coisas que essas coisas mexem com a gente, mexem com a nossa fé. Que simbolismo, que identidade que há entre Moisés e entre Jesus. Dois libertadores com duas experiências idênticas praticamente. Então, como que Deus faz a história? Isso é importante para nós vermos como que Deus faz a história. O milagre das águas do tempo de Moisés, praticamente é o mesmo milagre das águas no tempo de Jesus, que Jesus fazia, andava por cima das águas. Moisés cortava mar, Jesus cortava mar, por cima, um pelo meio e o outro por cima. Então isso nos mostra o milagre de Deus. Como Deus, ele é dono da situação, como ele é dono da história, como ele conduz a história e como ele faz as coisas. Então nós podemos ver que Deus, ele não cria nada novo. Tudo o que eu já ministrei, ele já fez tudo. Então as coisas acontecem porque ele já fez desse jeito. Ele está lá no trono, ele não faz mais nada, ele já fez todas as coisas. Moisés, ele já tinha permitido esta questão da natureza para Moisés passar, atravessar o mar. Jesus, ele veio e passou por cima das águas. Eu levo isso para a nossa vida no dia a dia. Que tudo na nossa vida já está realizado. Já está feito tudo e nós temos apenas que tomar posse. Veja que Pedro, ele andou por cima das águas até que ponto? Até o momento que ele duvidou. Nós também podemos andar por cima das águas. Até que ponto? Até o momento em que nós duvidarmos. Enquanto nós não duvidamos, nós andamos por cima das águas. Em tudo que você quiser na sua vida, querido. Se você crer, Jesus disse para Marta e Maria, se creres verás a glória de Deus. Já estava feito. Tudo está feito. Tudo está consumado. A última coisa que Jesus fez foi morrer na cruz. Aonde é que nós vamos sem a fé em Deus? Nós não vamos a lugar algum sem a nossa fé em Deus. Então tudo, verdadeiramente, tudo é possível àquele que crê em Deus, querido. Nós vivemos pela fé. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós viveríamos pela fé. Sem fé, nós não vamos sobreviver nesse tempo. Em todas as coisas, na vida espiritual, na vida material, sem fé, nós não vamos passar por esse período. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo foi feito, tudo foi realizado. E eu vou mais além e eu não posso deixar de testemunhar para vocês. Não posso.
exatamente, verdadeiramente, o que está escrito lá no Salmo 37, no verso 4. O que está escrito no Salmo 37, verso 4. O que é que está escrito aí? O que está escrito? Deleita-te no teu Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Quem acredita nisso? Que Deus pode conceder o desejo do seu coração? Você crê, irmã, nisso? Quem mais crê que Ele pode conceder o que está dentro do seu coração? Ele vê o teu coração. Existem pessoas, assim como eu, que não precisa mais orar. Eu não preciso mais orar para alguma coisa na minha vida. O que está dentro do meu coração, se for agradável a Deus, que eu sempre peço, as coisas acontecem na minha vida, irmãos. Isso é viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. São coisas, são besteiras que acontecem na nossa vida, besteiras mesmo, mas Deus, Ele vê o nosso coração e Ele concede. Esse final de semana, esse final de semana eu deixei para fazer a minha inscrição na corrida de São Silvestre. Eu treino o ano inteiro para correr a corrida de São Silvestre. Treino e eu gosto de participar. Já tinha reservado hotel, já está tudo certinho, alguns irmãos que vai com a gente, hotel reservado, tudo. Aí sexta-feira a inscrição é durante o mês de novembro, né? Até o mês de novembro. Sexta-feira eu fui fazer minha inscrição, entrei lá, fazer inscrição, não é? Para a corrida. Inscrições encerradas. Falei, não é possível uma coisa dessa. Inscrições encerradas para a corrida. Você viu isso, Paulo? Eu falei, não é possível, eu já comprei, já combinei, o carro está certo, o hotel está certo, Deus, e eu fiquei triste, tanto que eu cheguei aqui, eu fui correr domingo de manhã, cheguei aqui na escola bíblica, né? Eu venho na escola bíblica, vou correr, mas eu venho na escola bíblica. E eu cheguei triste aqui. Aí a Sandra perguntou, né? Eu estou muito triste. Mas por quê? Eu estou triste porque eu não consegui me inscrever. Acabaram-se as vagas, encerraram as inscrições da São Silvestre. Cheguei em casa, chamei lá, entrei no site de novo, não conseguia fazer a minha inscrição. Aí, fale conosco. Eu peguei, mandei uma mensagem, eu falei, olha, eu, né, assim, eu me preparei o ano inteiro, tal, e eu fui fazer a minha inscrição, já está encerrada. O que vocês podem fazer para mim? Mandei a mensagem. Você acha que vão dar crédito na minha palavra? Você acha que vão ver eu? Quem sou eu? Hein, Paulo? Quem sou eu lá na São Silvestre? Para eles responder o meu e-mail? Pois na segunda-feira eu fui para o meu escritório. Eu quero ver se responderam o meu e-mail. Mas eu vou entrar no site da São Silvestre. Entrei no site da São Silvestre, logue-se, faça isso, tal, entrei e loguei, apareceu lá, inscrições. Abriu, né, inscrições, entre com seu nome, com seu e-mail, tal, fiz minha inscrição, imprimi meu boleto, já era 3h10 da tarde, desci correndo no banco para pagar, para garantir a minha inscrição. Paguei, dali a pouco a mensagem, né? A mensagem, senhor Dorival, né? A mensagem, a resposta. Senhor Dorival, nós falamos, né, com a fundação não sei o que lá, que organiza os organizadores, né? Estamos reabrindo as inscrições. Irmão, Deus sabia que eu queria ir. Eu tinha no coração, fiquei muito triste porque eu não consegui. Mas abriu as inscrições e eles me responderam, mandaram para mim um e-mail falando, dando atenção para mim, gente. Se vocês, é bobeira, eu vivo de bobeira na minha vida. Eu vivo de bobeira. Às vezes eu perco o ônibus, eu preciso de um anjo para me levar para tal lugar.
De repente parece um irmãozinho, pastor, onde você vai? Eu estou indo para lá. Entra aqui. Nós precisamos viver pela fé, irmãos. Não desisto nunca, irmão. Jamais. Fé. Eu acreditando que alguma coisa ia acontecer. A minha esposa falou, vai lá. Como é que é, Paulo, quando você vai essa inscrição? Vai do quê, Paulo? De peão, né? Vai de pipoca. Vai de pipoca. Foi que pipoca? Meu nome tem que estar lá. Se pipoca eu não vou. O que eu quero dizer para vocês, irmão, é possível abrir o mar vermelho realmente. Deus pode abrir o mar vermelho. Deus abre o mar vermelho, verdadeiramente o mar vermelho se abriu. E o povo passou a pé, a seco. E isto pode acontecer na minha, na tua vida, a hora que você precisar. Não sei qual é o mar vermelho na tua vida, mas o mar vermelho da tua vida, ele pode se abrir. Ele pode. Por quê? Porque Deus tem esse poder. Para mandar um vento, ou para baixar a maré, não importa. O importante é que eu passei, não é verdade, irmãos? Tem muitos que ficam questionando Deus, mas por que isso? Como isso? O importante, irmão, é que eu passei. O importante é que eu me inscrevi na corrida e vou correr a corrida. É isso que importa na nossa vida. Agora as pessoas ficam questionando as coisas, quer saber o porquê, quer saber razão. Deus não é Deus de razão. Deus não é Deus de lógica. Nós servimos um Deus que não é Deus de razão. Nós servimos um Deus que não é Deus de lógica, irmãos. Então tudo pode acontecer na tua vida. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você colocar a tua fé em ação, você vai ver a glória de Deus. Você vai passar pelo mar a seco. Até onde nós vamos? Não é? Duvidando. Jesus falou para aqueles discípulos lá, no meio do mar, homens de pouca fé, aonde está a fé de vocês? Irmão, se Jesus estivesse na terra hoje, era só chacoalhada na igreja, era chicotada na igreja, por causa de enfermidade, por causa de alimento, por causa disso, por causa daquilo. Era isso que Jesus ia fazer, era sermão por falta de fé da igreja nesse tempo. Porque nós não queremos viver pela fé. Nós não queremos viver pela fé. Nós queremos viver confiando no braço do homem. Queremos viver confiando no governo. Queremos viver confiando no prefeito. Olha lá, o rio estourou de novo a ponte. O que Deus diz? Maldito o homem que confia em cavalos, que confia no próprio homem. Carros e cavalos, não cabe a nós isso, irmãos. Nós estamos em outro nível aqui na terra, precisamos viver em outro nível aqui na terra. Se queremos vencer esse tempo que estamos vivendo. Tudo é possível aquele que crê. O mar se abre. Não importa de que maneira, não importa se aquele espaço tinha um banco de areia, não importa se naquele lugar tinha arrecife, mas o importante é que eles passaram do lado de lá. E o povo e o exército de Faraó morreu afogado. Aí que está a questão. Pelo mesmo lugar, o povo de Deus passou. E o povo de Faraó morreu afogado. Então existe um diferencial. A crise está acontecendo lá fora. Lá fora. Para o povo de Faraó tem crise. Mas para o povo de Deus não tem crise. É lógico que nós precisamos tomar alguns cuidados aí para atravessar o Mar Vermelho. Mas nós vamos atravessar, essa é a certeza. Por quê? Porque Deus falou que nós vamos atravessar o Mar Vermelho. Não é? O que foi que Deus falou para Moisés lá? O que foi que Deus falou para aquele povo? Tira o povo do Egito e leva eles para onde? Para Canaã.
Então, isto era certo que eles iam atravessar o mar. Por quê? Porque Deus tinha falado para Moisés que o destino deles era Canaã, não era o fundo do mar. Deus falou para eles. Então era a certeza que alguma coisa ia acontecer, o mar ia se abrir, alguma coisa ia acontecer, porque Deus tinha falado. Amém, queridos? Guarda firme a fé tua no teu coração, para você viver esse tempo que nós estamos vivendo. Quanto tempo tem, Vinícius? Tá. Agora eu quero passar mais uns dados para você do Mar Vermelho. Muito interessante. Muito interessante. Quem não quiser ver, irmãos, né? O que eu queria trazer é essa mensagem para vocês, da fé. E também não adianta milagre, porque aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, nenhum chegou na Terra Prometida, a não ser Caleb. Eles morreram no deserto. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram. Então não adianta você ter milagre, não adianta você passar por sinais e maravilhas. Se você murmurar, você não vai chegar na Terra Prometida também. É por isso que tem muitos morrendo aí, porque murmuram depois. Pô, olha o que Deus fez, abriu aquele mar lá, e daqui a pouco eles já estavam murmurando, já estavam reclamando, já estavam duvidando. É isso que tem acontecido com a igreja. Passamos por um grande milagre, e daqui a pouco estamos reclamando, murmurando, porque está chovendo, porque encheu o rio, porque está acontecendo isso. Vamos parar com isso, né, irmãos? Vamos parar com isso. Senhor meu Deus, que a fé que o Senhor tem nos dado, possa crescer, possa prevalecer em nós, Pai. Nós somos o povo da fé nesse tempo, Senhor. Ó Deus, edifica a tua igreja com a fé verdadeira, com a fé real, não a fé passageira, mas a fé perseverante, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos e ministramos a fé perseverante à tua igreja, neste tempo, para que possamos prevalecer, meu Pai. Em nome de Jesus, fortaleça este povo, não permita que se desviem, mas que cheguem do outro lado do mar, para que cheguem à terra prometida, Pai, que não pereçam pelo caminho, em um nome do Teu Filho Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Eu vou passar agora, quem não quiser ver, irmão, é 25 minutinhos, acaba 9:05 e já termina ali. É muito interessante mesmo, com relação ao povo do Egito, ao povo de Deus. Acabou, está acabado, a hora que acabar o filme, acabou. The Red Sea Crossing. You may order a copy of this program through arcdiscovery.com. See arcdiscovery.com to become a direct seller of this DVD. Join us now as we begin revealing God's Junte-se a treasure. nós agora enquanto estamos revelando os tesouros de Deus. Revelando o tesouro de Deus. Sodoma e Gomorra, as evidências. A Arca de Noé. A travessia do Mar Vermelho. Monte Sinai.
aliança, o Calvário e a tumba do jardim, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2:6. The Red Sea Crossing. O Egito possui uma exorbitante tecnologia e belas estruturas, mas há evidências dos filhos de Israel terem vivido lá? Há muitos anos atrás, essa grande rocha foi descoberta em uma das cataratas no rio Nilo. A inscrição diz: por 7 anos não houve inundação satisfatória do Nilo. Como resultado, grão de todos os tipos eram escassos. Neste problema terrível, o rei Tesher lembrou-se de Imhotep, o qual havia resgatado o Egito de uma calamidade similar. Imhotep pode ser encontrado na história egípcia, e parece que ele era um sábio que foi elevado à estátua de Deus alguns séculos após sua morte. Talvez o mais confiante era Imhotep, o arquiteto que provavelmente idealizou a construção da tumba. Conhecido como escultor, padre e curandeiro, Imhotep é considerado o gênio do reino antigo e ainda salvou seus pais. Poderiam Imhotep e José terem sido a mesma pessoa? Nós fomos a Sagara, no Egito, que fica a uma pequena distância do sul do Cairo. Este é o lugar onde a primeira pirâmide foi construída no Egito. É chamada pirâmide de degraus, devido aos níveis íngremes. Nós podemos ver uma suave camada calcário que uma vez foi aplicada sobre os tijolos, criando uma suave superfície, mas cuja maioria acabou sendo destruída. Aqui é onde encontramos a estátua do faraó. Foi na base dessa estátua que Imhotep é mencionado como homem e não como Deus. Imhotep foi o primeiro após o rei, como esta gravura mostra. No complexo de construções, o salão principal é de muita importância para nós. Foi aqui e em outras localidades do Egito que José salvou o povo da fome. Então lhe respondeu José: eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguiam-se 7 anos de fome, e toda aquela abundância. Nos dias de José, ao entrar na construção, eles fizeram um caminho descendo desta entrada até o salão. Haviam muitas caixas disponíveis para clientes de várias línguas e de vários lugares do Egito. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todo o celeiro e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu. Assim que saímos da entrada do salão, nós vemos uma série de estruturas profundas onde os grãos eram armazenados abaixo do chão durante os 7 anos de abundância. Então, nos outros 7 anos de fome, esses grãos eram vendidos aos egípcios e visitantes. Um sistema de profundos silos verticais subterrâneos criaram um ambiente mais frio. Este foi um design do genial José. Quando os grãos eram removidos do celeiro, os grãos mais antigos eram carregados ao longo dessa. Os silos de grãos eram interconectados por esses sistemas de túneis que permitiam com que os grãos escoassem até uma saída próxima. Um registro desse evento da remoção dos grãos pode ser visto em hieróglifos como estes, mostrando os sacos de grãos sendo carregados ao longo das escadas. Um outro exemplo disso pode ser visto na tumba de Iti. Como meio de honrar ao Senhor dos céus, José construiu esta primeira pirâmide para demonstrar sua gratidão ao Senhor por tê-lo honrado e salvo o povo de Israel da fome. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna. Muitos séculos depois, outras grandes pirâmides foram construídas, seguindo o exemplo de José ou de Imhotep. 2,3 milhões de grandes blocos de pedra, pesando de 2 a 3 toneladas cada um, foram usados na maior pirâmide, levando muitos a se questionarem como foi construída usando a tecnologia daquela época. Tem sido um mistério por séculos. Ron Wyatt conduziu uma grande pesquisa sobre o assunto de forma a tentar esclarecê-la. Ele leu o relato de Herodotos. As pedras destinadas para o uso na construção das pirâmides foram levantadas por meio de um curto andaime.
Dispositivo de elevação eram apropriados. O Sr. Wyatt notou dispositivos de elevação em hieróglifos. Esses dispositivos eram colocados de cada lado da pedra a ser levantada. Em Sagara, podemos ver hieróglifos de 3 máquinas elevadoras próximos a uma pirâmide, ligando os dois juntos. Grandes alavancas de madeira foram encontradas na tumba do rei Tutancâmon. Uma série dessas alavancas eram colocadas ao longo dos blocos a serem levantados e eram operadas manualmente. Uma grande pedra era carregada na máquina, então as alavancas de cada lado eram empurradas para baixo por cordas, levantando os blocos quando necessário. Quando o bloco era elevado a uma altura apropriada, era rolado até o próximo nível e então elevado novamente. Uma série de elevadores podem ter sido utilizados. O Sr. Wyatt demonstrou um exemplo desse tipo de máquina, chefe do Departamento de Antiguidades Egípcias do Cairo. A demonstração foi filmada pela TV japonesa Nippon e posteriormente exibida no Japão. Esta máquina elevadora parece ser a solução para o mistério da construção das pirâmides. Quando Moisés era um bebê, sua mãe adotiva egípcia, a serpente em sua testa representa seu título de príncipe. Na vida adulta, o nome egípcio de Moisés era Tutmosés II. Uma vista de perfil de Moisés demonstra seu distinto nariz hebreu. Após Moisés matar um egípcio, ele fugiu do território do Egito com medo do atual faraó. Êxodo 2,15. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra. Moisés havia se casado e teve um filho, cujo nome descreve seu lar estrangeiro, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Êxodo 2,22. Isso nos mostra que Moisés não estava em nenhuma área controlada pelos egípcios. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Êxodo 3, do 1 ao 2. O Senhor disse a Moisés para trazer os filhos de Israel de volta a esta montanha, do lado de fora do Egito. Após 10 pragas que atingiram ao faraó e aos egípcios, ele finalmente permitiu que Moisés levasse os filhos de Israel do Egito. Baseado nas pesquisas que conduziu, Ron Wyatt acreditava que o faraó do Êxodo foi Amenhotep III. Aqui vemos o faraó Amenhotep III recebendo Akhum como se fosse um tipo de poder e nova vida. O Sr. Ron Wyatt especulou que o filho mais velho de Amenhotep III tenha sido Tutancâmon, e que ele foi morto pelo anjo destruidor da 10ª praga. Tutancâmon teria sido príncipe coroado e co-governante junto de seu pai naquela época, no final da 18ª dinastia, em 1346 a.C. Surpreendentemente, nas revisões arqueológicas bíblicas, é registrado que a maioria dos arqueologistas não acreditam no êxodo do Egito. A tradição nos conta que o êxodo no Egito levou os filhos de Israel à península do Sinai, mas em 40 anos nenhuma evidência foi encontrada que demonstre que eles passaram por ali. A tradição também diz que os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho em uma área que não coincide com o relato bíblico. Mar Vermelho? Poderiam os lagos Bitter Lake, ser o Mar Vermelho? Poderiam centenas de soldados se afogar em águas relativamente rasas? O tradicional Monte Sinai está localizado na área sul da Península Sinai? Esta montanha foi escolhida por Helena, a mãe do imperador romano Constantino, no século IV. Não foi escolhida por nenhuma evidência arqueológica do sítio, mas baseado nos sonhos de Constantino e, em seguida, escolhida por Helena como Monte Sinai. Mais tarde, no VI século, o imperador Justiniano construiu o monastério de Santa Catarina ao pé da montanha para estabelecer um senso de autenticidade ao sítio. Isto é o que consta na tradição. Mas o que seria verdade? Vamos quebrar a história estabelecida por mãos humanas e fazer a seguinte pergunta. A história tradicional deveria se sobrepor à Bíblia? O que a Bíblia nos fala a respeito do Êxodo? Os filhos de Israel estavam vivendo no melhor da terra, na terra de Ramsés.
Esta área é o fértil delta do rio Nilo, no norte do Egito. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Gênesis 47 e 27. Este versículo também descreve como fértil era o delta do Nilo. O delta do Nilo é mostrado aqui na desembocadura norte, que apresenta vegetação abundante em contraste com o deserto. Durante a Páscoa do Nilo, os primogênitos de cada lar egípcio foram mortos pela praga final. Então os filhos de Israel deixaram o Egito naquele mesmo dia. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, 37 e 41. No dia da Páscoa, os filhos de Israel cruzaram os canais do Nilo e tornaram-se uma unidade organizada em Sucote. Eles haviam deixado o país do Egito, mas ainda estavam em território controlado pelos egípcios. Porém, Deus fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Êxodo 13, 18. O caminho do deserto é o que chamamos atualmente de Península do Sinai, a qual é rodeada pelos dois lados. Foi através da região norte da península que eles viajaram dia e noite, conseguindo uma rápida fuga das mãos de Faraó. Durante o dia, eles eram cobertos pela sombra de uma coluna de nuvem que também fornecia umidade adequada. À noite, eles eram acompanhados por uma coluna de fogo que fornecia luz e calor. Em Etã, eles rumaram ao sul, através das montanhas do deserto do Mar Vermelho. Viajando em um estreito cânion e parando no Mar Vermelho. Este limite de águas é conhecido como Golfo de Ágaba, nos dias de hoje, mas no tempo de Moisés era conhecido como Mar Vermelho. O rei Salmoão construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica próximo a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Êxodo 9, 26. A antiga Elote corresponde à cidade de Eilat, em Israel, nos dias atuais. O atual Golfo de Ágaba corresponde ao antigo Mar Vermelho, ou na linguagem hebraica, Yam Shup. Esta é a praia onde os filhos de Israel foram encurralados sem nenhum local de fuga. O exército egípcio se aproximava rapidamente e parecia que a morte era iminente. Os filhos de Israel gritaram: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Êxodo 14, 11. Os filhos de Israel já estavam fora do Egito quando se preparavam para cruzar o Mar Vermelho. Isto excluía qualquer travessia dos lagos amargos ou do canal de Suez. Foi neste local que Deus demonstrou seu grande poder e carinho pelos israelitas. Esta é a maior praia do Golfo de Ágaba, chamada Neueiba, no Egito. Este foi o local onde as forças da escuridão pareciam triunfar, mas Deus estava no controle. Do outro lado do Golfo está a terra de Midian e a montanha sagrada de Deus. Acamparam entre Migdol e o mar. Êxodo 14, 2. Migdol, cidade portuária. Na parte norte final da praia, há os remanescentes de um antigo forte parcialmente preservado atualmente. Foi antigamente uma grande loja capaz de abrigar centenas de soldados egípcios, que podiam prevenir qualquer fuga pela parte norte. Sua localização está precisamente na faixa mais estreita da terra, entre as montanhas e o mar, de forma a controlar o fluxo de viajantes na área. A fortaleza está atualmente recebendo uma camada de estuque que infelizmente está cobrindo os tijolos originais. Na parte frontal podemos ver o trabalho na pedra que forma a entrada da estrutura.
Na frente do pátio, podemos ver um antigo poço que fornecia água fresca para os soldados egípcios hospedados aqui. Externamente, podemos ver quão alta era a estrutura em seus dias anteriores. 3 andares de altura no total. Outra localidade que descreve a travessia do Mar Vermelho era: se acampem de fronte, Pi-Airote. Êxodo 14:1. Pi-Airote, boca do buraco ou Canaan. À medida que os filhos de Israel iam em direção à praia, eles faziam seu caminho por meio de um sistema de cânions. E encontraram esta praia no Mar Vermelho. A Bíblia nos diz: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Êxodo 14:3. Eles passaram pelos cânions que serpenteavam pelas montanhas, mas estavam presos na praia. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Êxodo 14, 19 e 20. Era aqui que a coluna de nuvem bloqueava os egípcios de avançarem contra os filhos de Israel. Pois havia de cada lado um cume de montanhas que terminava no mar, que estavam intransitáveis devido à sua rugosidade e impediam sua fuga. Antiguidades dos Judeus, livro 2, 15, 3. Deve ter havido muita empolgação ao chegarem à praia que dava para o mar, mas ela diminuía à medida que eles descobriram que estavam presos na praia a aguardar a morte nas mãos de Faraó. Do meio da praia podemos ver a abertura de Pi-Airote à distância, mas iremos até o sul de forma a localizarmos um marco magnífico nessa praia. Próximo à estrada, nós podemos ver um grande pilar encontrado por Ron Waite em 1978, durante sua primeira visita à praia. Ele havia caído e jazia à beirada da água naquela época, mas atualmente está a 500 pés da praia e está fundado em concreto. Características do granito vermelho do pilar indicam que é de um design fenício ou hebreu e tem por volta de 3.000 anos de idade. Ele foi colocado aqui por uma razão: marcar o local da travessia do Mar Vermelho em solo seco. Este pilar é mencionado até na Bíblia: e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Isaías capítulo 19, versículo 19. Na borda sul da praia é onde podemos ver o pilar. Uma coluna igual foi encontrada do outro lado do Golfo, na Arábia Saudita, no ano de 1984 e foi mostrada às autoridades sauditas. No pilar saudita haviam inscrições hebraicas que incluíam as palavras Faraó, Mizraim, Egito, Moisés, morte, Jeová, Salomão e Edom. As inscrições desta coluna foram removidas, visto que os egípcios que vivem aqui não ficam muito empolgados com um marco de celebração hebreu, localizado em seu próprio território. Por meio do Google Earth, você pode utilizar a função Zoom e visualizar a coluna que permanece próxima ao mar. Este é um uso empolgante da tecnologia para ver a história bíblica tomar vida.
A uma curta distância morro abaixo, nós chegamos à beira da água, onde um maravilhoso milagre ocorreu quando o Senhor proveu proteção ao seu povo, mesmo quando estavam nervosos e murmurando. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho do fundo do mar para que passassem os remidos? Isaías 51:10. Por séculos, esta praia tem sido nomeada como a da travessia do Mar Vermelho nesse exato ponto. No Google Earth podemos ver o nome Neueiba neste ponto na praia. Este antigo mapa bem detalhado nos mostra o nome completo desta praia. Nauaiba é o diminutivo de Nuaiba al-Muzayaná. O nome desta praia nos dá a confirmação de que estamos na localização correta. A tradução deste nome significa águas que foram abertas por Moisés. Este é o local onde as águas foram abertas pelas mãos de Deus. O Senhor demonstrou ao seu povo que ele seria seu protetor. Confirmamos que estávamos no local correto. Moisés esteve com seu povo neste local e as águas foram abertas pelas mãos de Deus. Um impressionante testemunho da verdade. Faixas de profundidade do Golfo de Ágaba mostram o mar profundo de Eliad ao norte. Entre essas duas áreas há um caminho pelo mar. Quando Ron Wyatt inspecionava estas áreas no ano de 78, ele decidiu inspecionar mais a fundo. Investigações revelaram artefatos que confirmaram nossas conclusões prévias sobre o sítio. O fundo do mar é plano e contém contornos graduais. O primeiro artefato encontrado foi esta roda de uma biga, carro egípcio, que ainda tem 3 de 4 raios, mais o cubo que se estende para cima. Nós vimos 9 graus de inclinação, que é um sinal de que a estrutura foi fabricada por mãos humanas. O Senhor, na coluna de fogo e nuvem, viu o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros. Êxodo capítulo 14, 24 e 25. Biga de Tutmoses. A biga mais usada pelos egípcios tinha 6 raios. As bigas egípcias eram conhecidas por usarem cubos metálicos nos centros. Usando detectores de metal, mergulhadores encontraram metal nos cubos recuperados, agora revestidos em coral. Aqui nós vemos outra roda de 4 raios, com um faltando em um cubo no centro. O coral preservou parte da biga, retendo a estrutura feita por mãos humanas, mesmo após a madeira ter desaparecido. Aqui nós vemos outra roda suspensa em um coral, chamando a atenção. Ela tem 6 raios e um cubo no centro. Ron Wyatt fez mergulhos aqui e encontrou diversos artefatos. Isto pode ter sido a cabine de uma biga. Isto parece ser outra roda. Restos de cavalos também foram encontrados aqui, como este casco encolhido. Cavalos não estão mais na península do Sinai atualmente. Restos humanos também foram encontrados, tal como este fêmur revestido de coral à direita. A constituição óssea foi confirmada em laboratório. Outros ossos foram encontrados. Um corte transversal revela o osso internamente.
Aqui nós vemos uma roda de biga sustentada por seu eixo em uma filmagem feita em 1978. Aqui uma roda de 8 raios com um faltando. Rodas de 8 raios foram usadas somente durante a 18ª dinastia, ou seja, a época do Êxodo. O achado premiado aqui no sítio de Travessia foi este folheado a ouro que foi deixado para trás por uma roda de 8 raios. A Bíblia nos conta que haviam 600 carros, bigas, escolhidos, usados na perseguição dos filhos de Israel. Este artefato foi encontrado a uma profundidade de 200 pés. Por causa da necessidade de equipamento especial para a sua remoção, este artefato ainda está no mesmo local onde foi encontrado. Visto que haviam partes de carros nesse sítio de travessia do Mar Vermelho, será que haveriam em outras partes do Golfo mostrando uma continuidade dos artefatos? Na praia oposta a Denueiba, foi conduzida uma inspeção no fundo do mar da Arábia Saudita para verificar se também haviam artefatos neste lado do sítio de travessia do Mar Vermelho. Durante a inspeção das águas sauditas foi encontrado um belo espécime, uma roda de uma biga com um cubo elevado no centro. Esta foi a confirmação de que haviam outras partes de carros, de bigas, no lado oposto do sítio da travessia, a praia de Nueiba. Confirmando o local da travessia do Mar Vermelho, poderíamos então concluir sem sombra de dúvidas que o verdadeiro Monte Sinai localiza-se na Arábia Saudita, em Midian, tal como a Bíblia diz.